Após nosso casamento, meu marido anunciou que sua família faria nossa viagem de lua de mel para Bali sem mim. Então, decidi ir para o Havaí sem avisá-los. E agora, sua mãe está furiosa por eu não ter ficado em casa. Os últimos dias da minha vida pareceram uma novela. Nunca pensei que seria tratada como um objeto pelo meu próprio marido, que, vale lembrar, se casou comigo há apenas alguns dias. Deixe-me contextualizar para explicar como me meti nessa confusão. Cresci sendo a filha mais velha de uma família tradicional, ensinada desde cedo a colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Meus pais eram amorosos, mas rígidos, e suas expectativas sempre foram altas. Fui a primeira da família a cursar faculdade, conseguir um emprego bem remunerado. E agora, a primeira a me casar. Eles estavam orgulhosos, e eu sentia o peso de suas expectativas mais do que nunca. Quase 2 anos atrás, conheci James, 29 anos. Ele era charmoso, gentil e tudo o que eu achava que queria em um parceiro. Fomos apresentados por amigos em comum, e desde então nos tornamos inseparáveis. No início, admirei o fato de James valorizar tanto sua família, já que cresci em um núcleo pequeno e unido. Mas logo percebi que a dinâmica familiar dele era diferente. Eles eram controladores, interferiam em todas as suas decisões e estavam sempre se intrometendo. No começo, achei que era apenas um tipo de proximidade admirável, mas, à medida que nosso relacionamento se aprofundava, notei como James sempre colocava as necessidades da família dele acima das nossas. Muitos dos nossos planos foram cancelados porque algum parente precisava de algo, e ele tratava cada pedido como prioridade máxima, independentemente de nossos compromissos. Apesar desses sinais de alerta, me apaixonei e convenci a mim mesma de que, depois de casados, as coisas mudariam. Afinal, estávamos começando nossa própria família, certo? Eu acreditava que James, naturalmente, priorizaria nosso relacionamento após o casamento. Eu estava completamente enganada. O casamento foi lindo, mas exaustivo. A família dele se envolveu em absolutamente tudo, desde a lista de convidados até as decorações, deixando claro que nada seria feito sem a aprovação deles. O que deveria ser uma celebração do nosso amor parecia mais um espetáculo organizado pela família dele. Embora frustrada, guardei meus sentimentos, querendo acreditar que tudo ficaria melhor após o casamento, quando teríamos nossa própria vida longe da influência deles. Estava empolgada com a lua de mel, esperando relaxar, aproveitar e ter momentos tranquilos com James. Planejamos 2 semanas em Bali, um destino dos sonhos para ambos, embora eu preferisse Europa. Concordei com Bali porque James queria um lugar que sua família já tivesse visitado e recomendado. Mesmo assim, imaginei dias preguiçosos na praia, explorando templos e jantares românticos sob as estrelas. Pouco eu sabia que minha lua de mel não seria nada como imaginei. No dia seguinte ao nosso casamento, tínhamos programado partir para o aeroporto no final da tarde. James estava agindo um pouco estranho desde a noite anterior, mas atribuí isso à exaustão pós-casamento. Enquanto terminava de arrumar as malas, James pediu para conversarmos. Achei estranho, mas concordei. Sentamos na sala e foi aí que ele soltou a bomba. Sua família decidiu transformar nossa lua de mel em uma viagem familiar. Seus pais, irmãos e até alguns primos estariam presentes. O pior? Eles achavam que eu não deveria ir. Segundo James, como nova integrante da família, era esperado que eu ficasse em casa, cuidando das tarefas domésticas enquanto eles aproveitavam a viagem. Olhei para James, buscando qualquer sinal de que ele percebesse o quão absurdo e cruel isso era. Mas ele parecia alheio. Ele até sorriu, dizendo que seria uma ótima oportunidade para eu me aproximar da família e mostrar minha dedicação. Garantiu que poderíamos planejar outra viagem no futuro, mas que por ora, essa era a vontade e a expectativa da família. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Percebi que não era só sobre a lua de mel, mas sobre um padrão de desrespeito e controle presente em nosso relacionamento. Aceitar isso seria estabelecer um precedente para uma vida inteira sendo colocada de lado por James e sua família. Em vez de reagir com a raiva e dor que sentia, respirei fundo e forcei um sorriso. Disse a James que entendia e que respeitaria os desejos dele e da família. Ele pareceu aliviado, agradecendo minha compreensão e prometendo compensar isso mais tarde. Enquanto ele terminava de arrumar suas malas, fui para o quarto, fechei a porta e permiti-me um momento para processar tudo. As lágrimas ameaçavam cair, mas me recusei a deixá-las escorrer. Sabia que precisava tomar controle da situação e fazer algo que respeitasse minhas próprias necessidades e dignidade. Foi então que me lembrei da casa de férias dos meus pais no Havaí.
Eles haviam oferecido a casa para nossa lua de mel, mas James insistiu em Bali, dizendo que era mais exótico e aventureiro. Agora, parecia o refúgio perfeito para escapar, refletir e encontrar a paz que eu precisava. Sem perder tempo, reservei um voo de última hora para Maui, com partida naquela mesma noite. Arrumei minhas malas rapidamente e decidi sair sem avisar James ou sua família. Antes de partir, deixei um bilhete na bancada da cozinha. Escrevi que, já que ele estaria aproveitando Bali com sua família, eu tinha meus próprios compromissos. Desejei uma boa viagem e disse que conversaríamos quando ambos voltássemos. Peguei minhas malas e fui para o aeroporto sem olhar para trás. Dentro de mim, sentimentos de raiva, tristeza e traição se misturavam, mas também havia uma sensação de liberdade. Pela primeira vez em muito tempo, estava colocando a mim mesma em primeiro lugar e escolhendo o que era melhor para minha felicidade e bem-estar. Cheguei à casa de férias dos meus pais tarde da noite, sendo recebida pelo som relaxante das ondas quebrando na praia e o suave farfalhar das palmeiras ao vento. A casa era aconchegante e acolhedora, com grandes janelas que ofereciam vistas deslumbrantes do oceano. Rapidamente me acomodei, sentindo um conforto e pertencimento que não sentia há muito tempo. Nas 2 semanas seguintes, fiz o meu melhor para esquecer que havia acabado de me casar e que meu marido não estava por perto. Eu me presenteei com dias de spa, desfrutei de deliciosas comidas locais e até comecei aulas de surf, um sonho de longa data. Também usei esse tempo para uma reflexão profunda. Pensei sobre meu relacionamento com James, como começou e como chegou a essa situação. Percebi que, na tentativa de me encaixar no mundo dele e agradar sua família, negligenciei minhas próprias necessidades e desejos. Ignorei sinais de alerta e comprometi meus limites em nome do amor e da aceitação. Essa percepção foi dolorosa, mas também libertadora. Tomei uma decisão. Eu merecia mais do que ser tratada como uma nota de rodapé no meu próprio casamento. Merecia um parceiro que me respeitasse, valorizasse meus sentimentos e priorizasse nosso relacionamento. Entendi que, se James não pudesse compreender e respeitar isso, eu estaria melhor sem ele. Quando meu tempo no Havaí terminou, senti-me revigorada e em paz com minha decisão. Arrumei minhas malas e me preparei para voltar para casa, pronta para enfrentar a situação de frente e defender meus interesses. Ao pousar, liguei o telefone e me deparei com centenas de mensagens e chamadas perdidas de James e sua família. Eles não estavam preocupados comigo, mas furiosos por eu não ter cumprido o papel que haviam me dado. James deixou vários recados de voz, cada um mais frustrado que o anterior. Os membros da sua família também me contataram. Alguns estavam confusos com minha ausência, enquanto outros me acusavam abertamente de ser egoísta e imatura. A mãe de James enviou uma mensagem particularmente ofensiva, me chamando de ingrata e dizendo que desrespeitei as tradições da família. Ela mencionou que perdi uma oportunidade crucial de provar meu valor como nora e expressou sua decepção. A cunhada fez o mesmo, dizendo que eu era uma decepção para a família e acusando minha própria família de ser mal educada e de maus hábitos. Ao ler essas mensagens, senti raiva como nunca antes. Como podiam fazer tais comentários sobre mim quando foram eles que arruinaram minha lua de mel? Eu poderia suportar os insultos dirigidos a mim, mas atacar minha família era algo que eu não toleraria. Por outro lado, essas reações trouxeram clareza. Elas apenas reforçaram minha certeza de que tomei a decisão certa ao me impor. Pedi que meus pais evitassem contato com James e sua família por enquanto. Não compartilhei todos os detalhes com eles porque não queria preocupá-los. No momento, estou hospedada com uma amiga, tentando planejar meus próximos passos. James continua insistindo para que eu me desculpe e volte para casa. Ele afirma que podemos resolver tudo, desde que eu aprenda a priorizar a família. Mas, depois de tudo o que aconteceu, não tenho certeza se quero isso. Alguns dias se passaram desde minha postagem inicial, e estou impressionada com o apoio e os conselhos de todos vocês. Li cada comentário, e eles me deram muito em que pensar. Após minha postagem, James me ligou novamente, desta vez com um tom mais desesperado. Ele disse que sua família estava pressionando para resolvermos a situação e que estavam dispostos a me perdoar se eu pedisse desculpas. A audácia dessa declaração quase me fez derrubar o telefone. Perdoar por quê? Por não ceder às exigências absurdas? Por escolher minha própria felicidade? Pelo menos uma vez? Disse a James que precisava de mais tempo para pensar, e desliguei antes de dizer algo de que pudesse me arrepender. Tenho ficado na casa de uma amiga, que tem sido um verdadeiro alicerce durante tudo isso. Ela me lembra diariamente
que mereço ser tratada com respeito e que não devo provar meu valor para ninguém, muito menos para uma família que me vê como uma serva. Passamos horas conversando sobre tudo, e ela tem sido uma fonte constante de apoio, ajudando-me a enxergar as coisas com mais clareza. Depois da minha última conversa com James, entrei em contato com meus pais. Eles ficaram chocados ao ouvir o que aconteceu. Minha mãe, que estava tão animada com o casamento, ficou devastada com a forma como as coisas se desenrolaram tão rapidamente. Meu pai ficou furioso. Ambos ofereceram total apoio, sugerindo até que eu voltasse para casa por um tempo para clarear minha mente. A ideia é tentadora, especialmente considerando o bombardeio de mensagens que venho recebendo de James e sua família. James tem me inundado com textos e mensagens de voz, cada um mais irritante que o outro. Primeiro, ele tentou jogar a carta da culpa, lembrando-me dos votos que fizemos e perguntando se eu realmente queria jogar tudo fora por causa de um mal-entendido. Quando isso não funcionou, ele mudou de tática, dizendo calmamente que, se eu voltasse, sua família certamente me perdoaria e deixaria tudo para trás. É como se ele tivesse perdido completamente a noção do que essa situação realmente representa. Quero gritar que não preciso do perdão dele ou da família dele. Na verdade, deveria ser o contrário. Minha sogra e minha cunhada levaram o assédio a outro nível. Elas começaram a importunar meus pais, exigindo saber onde eu estava. Criaram tanto tumulto na casa dos meus pais outro dia que os vizinhos precisaram intervir. Minha pobre mãe estava arrasada, tentando manter a compostura enquanto lidava com as acusações vis que fizeram. Elas tiveram a ousadia de insinuar que meus pais eram cúmplices em arruinar a reputação da família deles. No final do dia, todo o bairro estava comentando sobre o ocorrido. Tudo isso me fez questionar o que eu entrei. É assim que minha vida será de agora em diante? Correndo atrás da aprovação da ingrata e horrível família de James, enquanto sou tratada como nada? Foi isso que eu aceitei ao dizer sim? A ideia de passar o resto da vida sendo tratada assim me dá náuseas. Depois desse incidente, percebi que não podia mais ficar em silêncio. Liguei para James e disse, sem rodeios, que se ele acha por um segundo que vou me desculpar com qualquer membro da família dele, está completamente errado. Depois do que fizeram comigo e com minha família, são eles que deveriam estar implorando pelo meu perdão. Falei tudo com raiva, e pude perceber que James ficou surpreso com o meu tom. Ele tentou dizer algo, provavelmente uma tentativa fraca de justificar o comportamento deles, mas eu o interrompi. Disse que ele precisava resolver esse conflito mais do que eu, porque eu não devia nada a ele ou à família dele. E avisei. Ele me perderia no momento em que tomasse o lado deles. Desliguei antes que ele pudesse responder, com as mãos tremendo de uma mistura de raiva e adrenalina. Não aguento mais ouvir as desculpas idiotas dele. Toda vez que tenta explicar, só reforça como ele pouco entende, ou se importa, com o meu ponto de vista. Como ele pode esperar que eu fique em uma situação onde meus sentimentos e necessidades são constantemente ignorados? Desde essa ligação, tenho tirado um tempo para realmente pensar nos meus próximos passos. Cada vez mais, me inclino a não voltar para James. Quanto mais reflito sobre nosso relacionamento, mais percebo o quão unilateral ele tem sido. Sempre fui eu quem cedia, quem se esforçava ao máximo para fazer as coisas darem certo. Mas, desta vez, chega. Chega de sacrificar minha felicidade por pessoas que claramente não me respeitam. Eu sei que o caminho à frente não será fácil, mas, pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou tomando as rédeas da minha própria vida. Obrigada, Reddit, por me ajudar a encontrar a confiança que eu nem sabia que tinha. Ler todos os comentários e conselhos de apoio foi uma experiência reveladora. Eu estava tão focada em tentar agradar todo mundo que esqueci do meu próprio valor. Suas palavras me lembraram que eu mereço mais, e pela primeira vez, estou começando a acreditar nisso. Esta comunidade me deu forças para me defender, e eu não posso agradecer o suficiente por isso. Atualização 2. Oi, pessoal. Decidi me mudar para a casa dos meus pais por um tempo. Fiz isso por 2 motivos. Primeiro, senti que já tinha ficado na casa da minha amiga por tempo suficiente. Embora ela insistisse para eu ficar mais, não queria abusar da hospitalidade dela, nem impor mais do que já tinha feito. O segundo motivo foi não querer deixar meus pais sozinhos caso a família de James decidisse incomodá-los novamente. Espero que não aconteça outra vez, mas, a essa altura, aprendi que é impossível prever o que eles podem fazer. Voltar para casa foi estranhamente reconfortante, como se eu estivesse recuperando uma parte de mim que havia perdido no caos das últimas semanas.
Meus pais ficaram aliviados por me ter ali, e eu pude ver o quanto estavam preocupados. Foi bom estar cercada por pessoas que genuinamente se importam comigo, sem segundas intenções. Comecei a me acostumar com uma rotina, ajudando nas tarefas de casa e passando tempo com meus pais, o que me deu o espaço necessário para clarear a mente. Então, algo inesperado aconteceu. Uma estranha entrou em contato comigo por meio de uma amiga em comum. Essa estranha era Pam, ex-namorada de James. Fiquei surpresa no início, me perguntando por que ela queria falar comigo. Mas, quando explicou que tinha ouvido sobre tudo o que aconteceu e queria me oferecer apoio, fiquei curiosa. Trocamos algumas mensagens e, eventualmente, decidimos nos encontrar para tomar um café. Conhecer Pam foi como olhar para um espelho. Ela tinha uma história muito parecida com a minha, e enquanto conversávamos, percebi como nossas experiências eram assustadoramente semelhantes. Pam contou que, quando começou a namorar James, também pensou que ele era um homem de família, profundamente ligado aos seus parentes. Ela admirava essa proximidade no início, assim como eu. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Sempre que planejavam sair, de alguma forma, um ou outro membro da família acabava se juntando a eles. Nunca era apenas os dois, e eles não tinham nenhuma privacidade. Pam compartilhou um incidente particularmente estranho. Eles tinham planejado uma viagem de fim de semana, algo que ela aguardava ansiosamente havia semanas. Mas, de repente, a mãe de James alegou não estar se sentindo bem. Preocupados, levaram-na ao médico, mas não havia absolutamente nada de errado com ela. Era como se ela tivesse fingido tudo para impedir que eles viajassem juntos. Foi aí que Pam começou a perceber que aquilo não era apenas uma família unida, mas uma família profundamente controladora, a ponto de ser manipuladora. Outro ponto que Pam mencionou foi que, durante os jantares em família, esperavam que ela ajudasse a limpar a mesa e lavar a louça. Achei estranho, porque, na minha experiência, quando alguém é convidado, é tratado como um hóspede, não como mão de obra gratuita. Mas, na família de James, isso era normal. Eles não viam Pam como uma convidada, mas como alguém que precisava ganhar seu lugar à mesa. Ela falou sobre o quanto isso era humilhante, especialmente porque James nunca intervinha para ajudá-la ou defendê-la. Ele apenas aceitava, como se fosse algo completamente natural. Pam revelou que tudo isso foi demais para ela. Ela tentou conversar com James, esperando que ele entendesse e estabelecesse limites com a família, mas James não estava disposto a ouvi-la. Sempre que Pam tentava expressar seus sentimentos, James virava a situação contra ela, acusando-a de não se esforçar o suficiente e de não entender o quanto a família era importante para ele. Pam tentou fazer o relacionamento funcionar por um tempo, mas, eventualmente, percebeu que nada iria mudar. James estava profundamente preso à dinâmica de sua família para conseguir, de fato, priorizar o relacionamento com ela. Enquanto eu ouvia Pam, senti uma validação profunda. Tudo o que ela descreveu refletia o que eu estava passando. Era como se James tivesse um padrão, atraía mulheres para sua vida apenas para sufocá-las sob o peso das expectativas de sua família. Quanto mais Pam falava, mais eu percebia que minha situação nunca iria melhorar se eu continuasse ali. James sempre escolheria a família dele em vez de mim, não importando quão irracionais fossem as demandas deles. Depois da nossa conversa, senti uma mistura de emoções: alívio, raiva, tristeza. Mas, acima de tudo, clareza. Eu não estava exagerando ao sentir o que sentia, nem estava sendo irracional. Aquilo era um padrão, e estava claro que James não iria mudar. Conversei com meus pais sobre tudo, e eles foram incrivelmente solidários. Me tranquilizaram, dizendo que eu merecia algo melhor e que permanecer em um casamento onde eu era constantemente desrespeitada não valia a pena. A história de Pam foi o empurrão final de que eu precisava. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que queria seguir adiante com o divórcio. Não havia sentido em continuar em um casamento onde eu sempre seria colocada em segundo plano por uma família que não me valorizava. Foi uma decisão difícil, mas a certa. Estou finalmente pronta para tomar os passos necessários para sair dessa situação tóxica e começar a reconstruir minha vida nos meus próprios termos. Depois de tudo o que ouvi de Pam e das conversas com meus pais, sabia exatamente o que precisava fazer. Meu advogado informaria James sobre minha decisão de pedir o divórcio. Tudo o que posso esperar agora é que o divórcio seja mais fácil do que tudo o que levou até aqui. Atualização 3. Oi, pessoal! Como mencionei na última atualização, decidi me divorciar de James. Não foi uma decisão fácil, mas foi o melhor para mim.
Já assinei os papéis do divórcio, mas ainda estou esperando uma resposta de James. Enquanto isso, estou tentando focar em retomar minha vida normal, investindo energia na minha carreira e tomando medidas para melhorar meu bem-estar mental. Achei que poderia começar a seguir em frente, mas as coisas não saíram exatamente como eu planejava. Outro dia foi o aniversário da minha amiga, a mesma que me acolheu quando tudo começou a desmoronar. Ela foi um suporte incrível durante todo esse processo, e queria muito que eu fosse à festa dela. Para ser honesta, estava um pouco hesitante em ir. A ideia de encarar todo mundo, depois de tudo o que aconteceu, era assustadora. Eu estava apavorada com os cochichos e julgamentos, sabendo que as pessoas estavam cientes de que eu me casei e, em um mês, decidi me divorciar. Parecia que o mundo todo estava me observando, esperando para ver como eu lidaria com o constrangimento. Mas, então percebi que, se me escondesse agora, acabaria me escondendo para sempre. Eu não podia deixar o medo do que os outros poderiam pensar controlar minha vida. Então, decidi ir. No começo, tudo estava indo bem. As pessoas foram muito mais compreensivas do que eu esperava, e para meu alívio, ninguém parecia muito interessado no meu drama pessoal. O ambiente estava leve e, pela primeira vez em semanas, me permiti relaxar e aproveitar a companhia dos amigos. Foi bom sair de casa, me sentir como uma pessoa normal novamente, mesmo que por pouco tempo. Mas, então, justo quando comecei a sentir que as coisas poderiam ficar bem, vi James entrar na festa como uma tempestade. Meu coração afundou, e eu congelei no lugar. A última coisa que eu esperava era vê-lo ali, e sua presença trouxe uma onda de pânico. Como ele sabia onde eu estava? Assim que James me viu, ele veio diretamente em minha direção, com o rosto contorcido de raiva. Sem perder tempo, começou a me confrontar, exigindo saber como eu podia fazer aquilo com ele. Tentei manter a calma e minha melhor postura. Perguntei tranquilamente o que ele queria dizer com isso. Será que eu não tinha o direito de ir ao aniversário de uma amiga? Minha resposta, no entanto, só pareceu deixá-lo ainda mais furioso. Ele começou a fazer uma cena, me repreendendo na frente de todos sobre como eu estava destruindo nosso vínculo sagrado. Em qualquer outra situação, eu teria rido desse comentário, considerando o quanto ele fez pouco para proteger nosso casamento quando realmente importava. O que havia de sagrado em um marido que permanecia em silêncio enquanto sua esposa era desrespeitada e menosprezada pela própria família? Disse a ele que não queria conversar, especialmente ali, no aniversário da minha amiga. Tentei me afastar, na esperança de acalmar a situação, mas James não deixou. Ele me seguiu, com a voz cada vez mais alta e as palavras mais descontroladas. Quando achei que não poderia piorar, um dos rapazes da festa interveio. Calmamente, mas com firmeza, ele pediu que James recuasse e me deixasse em paz. Foi então que James perdeu totalmente o controle. Ele não reagiu bem à intervenção e, de repente, começou a gritar que eu o estava traindo. Me acusou de querer me divorciar rapidamente porque estava tendo um caso. A acusação era tão absurda que, por um momento, eu nem soube como responder. Mas James não parou. Ele avançou contra o rapaz que havia me defendido, gritando em sua cara e exigindo saber se estávamos tendo um caso. Era como se um interruptor tivesse sido acionado na cabeça de James. Ele passou de estar com raiva e magoado para completamente irracional. Fiquei em choque. James sabia que eu mal conhecia aquele rapaz. Ele era apenas um amigo de um amigo, alguém com quem eu mal havia conversado antes daquela noite. Mas isso não parecia importar para James. Ele estava fora de controle, descontando em qualquer pessoa ao seu alcance. O comportamento dele era errático, descontrolado, e isso me assustou. A festa parou imediatamente, enquanto as pessoas tentavam afastá-lo antes que as coisas se tornassem físicas. Minha amiga estava em lágrimas, pedindo desculpas por algo que não era culpa dela, e o rapaz que interveio tentava acalmar James, mesmo enquanto ele lançava acusações infundadas contra ele. Finalmente, alguns homens conseguiram arrastar James para fora do local, mas não antes de ele se virar para mim uma última vez, com o rosto tomado por uma mistura de raiva e desespero, e gritar que eu estava cometendo o maior erro da minha vida. Assim que ele saiu, senti o peso do que havia acabado de acontecer me atingir como um caminhão. Eu estava abalada, envergonhada e, acima de tudo, assustada. Esse era o homem com quem me casei, o homem com quem pensei que passaria o resto da minha vida. Agora, ele era um estranho, alguém que eu não reconhecia e com quem era impossível dialogar. A realização de que essa era sua verdadeira face, por trás de todo o charme e fachada, foi devastadora. Depois do escândalo na festa,
senti uma culpa esmagadora. Não conseguia parar de pedir desculpas à minha amiga e ao rapaz que veio em meu socorro. Ambos me asseguraram repetidamente que nada daquilo era minha culpa e que eu não tinha razão para me desculpar. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação de que, se eu não estivesse lá, tudo teria ficado bem. O aniversário da minha amiga teria transcorrido sem o drama causado por James. Ela me abraçou com força e disse que, quando tudo se acalmasse, riríamos daquele dia no futuro. Mas, naquele momento, não conseguia imaginar encontrar humor no que havia acontecido. Nos dias seguintes, tentei processar tudo. Conversei com meus pais e com meu advogado, e ambos concordaram que o último incidente apenas reforçou que eu estava tomando a decisão certa ao encerrar o casamento. Ficou claro que James não apenas se recusava a aceitar o divórcio, mas também estava perdendo o controle de uma maneira que me fazia temer pela minha segurança. Eu sabia o que precisava fazer a seguir. Decidi confrontar diretamente a mãe de James. Eu estava cansada de tentar ser cordial e de desculpar o comportamento deles. Liguei para ela e fui direto ao ponto. Lembrei-a de todas as vezes que perdoei os comportamentos erráticos de James e as atitudes deles, todas as vezes que tentei manter a paz pelo bem do casamento. Mas deixei claro que minha paciência havia chegado ao fim. Disse que, se James ou qualquer membro da família continuasse a me assediar, minha próxima medida seria solicitar uma ordem de restrição. Quase pude ouvir a raiva contida do outro lado da linha, mas não recuei. Lembrei-a de como eles adoravam exaltar o emprego prestigiado e de alto nível de James, e apontei que ele o perderia num piscar de olhos se surgissem rumores de que a esposa precisou pedir uma ordem de restrição contra ele. Isso a deixou em silêncio imediatamente. Eu ainda não tinha terminado. Disse que era do interesse de todos que James assinasse os papéis do divórcio e deixasse isso para trás. Ao contrário deles, eu tinha muitas evidências para levar a questão ao tribunal se eles insistissem, e depois de tudo pelo que passei, não hesitaria em usá-las. Houve uma longa pausa do outro lado da linha, e quando ela finalmente respondeu, seu tom havia mudado completamente. Ela tentou sugerir que poderíamos nos sentar e resolver as coisas, mas eu a interrompi. Não havia mais nada para resolver. Esse casamento havia terminado, e quanto mais rápido eles aceitassem isso, melhor seria para todos. Desliguei o telefone com uma mistura de satisfação e exaustão. Foi um alívio, finalmente, enfrentar tudo e deixar claro que não seria mais intimidada. Pouco tempo depois dessa ligação, James assinou os papéis do divórcio. Foi quase como se a ameaça de perder tudo o que ele e a família valorizavam os forçasse a encarar a realidade. Meu advogado agora está cuidando de toda a papelada, e comecei o processo de encerrar oficialmente esse capítulo da minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, as coisas se acalmaram. Quero agradecer a todos vocês aqui pelo apoio também. Quando postei minha história pela primeira vez, eu estava assustada e insegura. Mas os conselhos, o encorajamento e as palavras gentis desta comunidade me deram forças para me impor. Estou ansiosa pelo que o futuro reserva e sei que, com o apoio que recebi, posso enfrentar o que vier com confiança e determinação.